você sabia que pode perder tudo, mesmo sendo ungido? Saul perdeu o reino, não por um pecado escandaloso, mas por falta de maturidade. Ele não soube esperar. Saul manteve rituais, aparência e discurso religioso. Entretanto, foi rejeitado por Deus. Por outro lado, Davi caiu feio, mas permaneceu como segundo o coração de Deus. Saul representa a fé performática moderna, que revela algo muito perigoso. Deus não rejeita no erro. Deus rejeita quando trocamos a confiança nele por controle da situação. Fique comigo para saber que a diferença entre Saul e Davi não começa no trono, começa na reação quando momentaneamente Deus se cala. Saul acelera, enquanto Davi espera. O primeiro teme perder o seu próprio reino, o segundo teme perder o reino de Deus. E talvez essa história não seja apenas sobre dois reis antigos, talvez seja sobre quem você se torna quando Deus está no controle e em silêncio. Há um ponto na caminhada cristã em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas desconforto e passa a ser ameaça para quem precisa de controle. Saul não perde o reino quando desobedece. Ele começa a perdê-lo quando interpreta o silêncio de Deus como abandono. Samuel demora. O povo se inquieta. A pressão cresce. E rei Saul conclui algo que muitos hoje também concluem. Se Deus não age, eu preciso agir. Entender por que a ansiedade espiritual produz decisões que parecem maduras, mas são profundamente carnais. Estudos do Barna Group mostram que mais de 60% dos cristãos que esfriam espiritualmente não abandonam a fé por incredulidade, mas por frustração com o silêncio de Deus. Eles continuam orando, mas já não esperam. Continuam na igreja, mas já decidiram antecipar respostas. Saul não deixa de crer em Deus. Ele apenas deixa de confiar no tempo de Deus. E quando a ansiedade governa, a fé vira impulso. O coração acelera, a consciência negocia, e a decisão passa a ser reinterpretada como bom senso, prudência, adaptação à realidade. Mas Deus não chamou Saul de prudente, chamou de rebelde. Agora vem a entrega dura. Davi vive o mesmo silêncio, perseguido, esquecido, injustiçado. Mas enquanto Saul sacrifica para manter posição, Davi se esconde para preservar o coração. Um oferece sacrifício sem autorização, o outro oferece lágrimas sem plateia. A diferença não está em quem sofre mais, mas sim naquele que permite que o silêncio forme o seu caráter, ainda que gere insegurança. Talvez você não esteja distante de Deus. Talvez esteja apenas apressado demais para se garantir. O escritor A.W. Tozer alertou: Deus nunca se apressa. O homem apressado sempre chega antes e perde o que Deus estava construindo. E antes de avançarmos, a pergunta precisa ficar no ar, sem resposta fácil. Quando Deus se cala, você espera? Ou começa a oferecer sacrifícios que ele nunca pediu? A Escritura não trata o erro de Saul como um deslize momentâneo. Ela o expõe como uma troca silenciosa. Saul não rejeita Deus. Ele substitui Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o texto é cirúrgico. Saul observa o povo se dispersar, o tempo avançar e Samuel não chegar. E então diz algo que ecoa até hoje: eu me vi forçado. Preste atenção aqui. Entender por que a Bíblia chama de rebeldia aquilo que o coração chama de necessidade. Saul se vê pressionado. Ele não se sente orgulhoso, mas responsável pela situação. Ele não pensa estar rompendo com Deus, acredita estar ajudando Deus. Mas no reino, circunstâncias difíceis nunca são desculpa para desobedecer. Samuel chega e não pergunta sobre a intenção, não analisa o contexto, não confia plenamente. Ele pergunta apenas sobre do que deve ser feito. Porque no reino de Deus, o problema raramente é fazer algo errado. Entenda, o problema é fazer algo aparentemente certo, fora do tempo e da ordem de Deus. Aqui está o eixo que separa Saul de Davi. Saul age para preservar a posição. Davi espera para preservar o coração. O teólogo John Wesley
ensinava que a fé verdadeira não se mede pelo zelo visível, mas pela submissão invisível. Saul constrói um altar público. Davi constrói um altar interno. Quando Saul acelera, Deus se cala. Quando Davi espera, Deus trabalha. E então vem a sentença devastadora: procedeste neciamente. Não foi um pecado escandaloso de Saul. Foi uma decisão sensata demais dele. Não foi idolatria explícita. Foi pragmatismo espiritual. Charles Spurgeon dizia: a pressa é a maneira educada de chamar a incredulidade. Saul não confiou que Deus sustentaria o reino sem sua intervenção. Ele tentou acelerar o céu e perdeu tudo. Davi também enfrentará silêncio. Também será pressionado. Também terá atalhos diante de si. Davi teve 2 oportunidades para aniquilar Saul, mas não o fez. Talvez pensara: esta é a minha chance de tomar o reino. Mas ele escolhe algo radical: não tocar no que Deus ainda não entregou. E aqui a Bíblia nos confronta com uma verdade que dói admitir. Não é o sofrimento que nos desqualifica, é a tentativa de acelerar Deus. A pergunta já começa a apertar o coração: quantas decisões espirituais hoje são justificadas como maturidade, quando na verdade são apenas medo disfarçado de fé? O reino não foi tirado de Saul por falta de sacrifício. Foi tirado porque Deus encontrou alguém que soube esperar. O problema nunca foi Saul ser mau. Foi Saul ter que ser aceitável. Aceitável para o povo. Aceitável para o contexto. Aceitável para a lógica do momento. Entretanto, foi inaceitável para Deus. Saul perdeu o reino enquanto ainda estava no trono. Perdeu a unção enquanto segurava o cetro. Perdeu a presença enquanto mantinha a aparência. Esse é o juízo mais alto: continuar funcionando depois que Deus já se retirou. O reverendo brasileiro Hernandes Dias Lopes diz que o maior juízo de Deus não é a queda, mas a permanência sem aprovação de Deus. Ou seja, Deus não desaprova por causa de queda, mas por não esperar ou confiar nele. Davi passa anos fora do palácio, mas nunca fora da presença de Deus. Deus não escolhe quem se move rápido, escolhe quem se move certo. Saul perde Deus para manter espaço. Davi perde espaço para manter Deus. E isso separou os 2 tipos de fé. A mudança começa quando paramos de perguntar: isso funciona? Ao invés de isso agrada a Deus? Saul ajustou princípios para preservar posição, mas Davi entregou posição para preservar princípios. Vivemos numa fé que confunde portas abertas com aprovação divina. Mas Deus não procura pessoas eficientes, procura pessoas fiéis. A pergunta que define tudo não é: isso vai dar certo? Mas: se Deus não estiver nisso, eu ainda quero? Talvez você pense: eu não sou Saul. Mas a pergunta honesta é outra: em quais decisões você agiu como Saul e se justificou como bom senso, prudência ou politicamente correto? Saul começou humilde. O problema foi um acúmulo de ansiedade e sua tentativa de se justificar. Davi falhou gravemente, mas quando confrontado, ele se quebranta. Spurgeon dizia: Deus perdoa pecadores quebrantados, mas resiste a líderes que se justificam. Talvez Deus não esteja te acusando. Talvez esteja te convidando a voltar a ser guiado. Então, não basta agir com bom senso entre os homens. É preciso reagir esperando em Deus. Olhe para dentro. Você tem agido como Saul? Deus quer que entreguemos as nossas ansiedades nas mãos dele totalmente e não pela metade. Pare de chamar prudência o que é medo. Pare de chamar bom senso o que é desobediência educada. Decida um ato concreto de obediência hoje, mesmo pequeno, mesmo invisível. Entenda uma coisa: a fé que apenas concorda com os homens se acomoda. A fé que obedece a Deus amadurece. Vamos fazer a oração, mas antes, se esta mensagem falou com você, curta este vídeo e ouça até o final para receber a palavra da bênção. Se você deseja ser transformado, escreva um amém agora nos comentários, não por mim, mas por você mesmo, como um ato de fé. Agora, respire fundo e vamos orar.
Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentar parecer maiores do que somos. Reconhecemos que muitas vezes agimos como Saul. Ouvimos Tua voz, mas transformamos obediência à conveniência. Poupamos o que o Senhor mandou entregar. Negociamos o que deveríamos desfazer. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por chamar prudência o que é medo, equilíbrio o que é apego, bom senso o que é pura desobediência disfarçada. Hoje não buscamos posição, sucesso ou reconhecimento. Buscamos um coração como o de Davi, sensível à Tua voz, quebrantado diante do pecado, rápido no arrependimento, inteiro na obediência. Arranca de nós toda concessão silenciosa, toda fé de aparência, toda espiritualidade de autoproteção. Revela o que precisa morrer para que a Tua vontade viva plenamente em nós. Entregamos agora hábitos, decisões, planos, desejos e reservas. Tudo o que temos poupado, tudo o que temos defendido, tudo o que temos adiado. Ensina-nos a obedecer, custe o que custar, mesmo que doa, mesmo que ninguém veja, porque preferimos perder aplausos humanos do que entristecer o Teu Espírito Santo. Pai, faz de nós segundo o Teu coração. Não perfeitos, mas rendidos, não impressionantes, mas fiéis. Nós agradecemos, Senhor, por nos acompanhar neste ano que se acaba. Pedimos que continue nos abençoando com sabedoria, proteção e amor. Derrama em nós, o Pai, o mais alto nível de discernimento para permanecermos firmes e obedientes como Davi no ano que se inicia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. EcoFlow, a devotion in two voices. Colabore para o crescimento desse canal repostando este vídeo em sua rede social. Curta e deixe seu pedido de oração nos comentários. Romanos 12:org. Mente renovada, vida transformada. Até o próximo EcoFlow.